Olá, boa noite para todos, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois na Tri TV e nas redes sociais. Hoje nós vamos conversar com o Jorge Patrício, técnico previdenciário, vai falar sobre assuntos importantíssimos. Hoje nós vamos saber direitinho para onde vai o nosso dinheiro do imposto e como a gente tem esse retorno nas questões previdenciárias, aposentadorias e outros assuntos. Tá? Eu queria já convidar, então, para fazer parte do nosso time, João Ricardo, diretor da Tri TV. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jairo Mendes, espectadores. Assunto para lá de relevante, de interesse geral da nossa comunidade, até porque a Previdência, todos nós sonhamos em um dia se aposentar, né? Esses sonhos estão cada vez mais distantes, né? De acordo com as novidades que nos são apresentadas ano a ano em relação à Previdência. E também sobre as reformas, né? Todo ano de eleição se fala em reforma da Previdência, reforma previdenciária, e o que a gente vê são arremedos de reformas, que chega na hora de votar, tem as concessões aos partidos, aos políticos, né? É interessante a gente mergulhar nesse assunto com um especialista do programa Meus Amigos de hoje. Excelente Perfeito. Pauta, Jairo Mendes. Perfeito. Boa noite, Jean Reis, como é que vai? Apresentador do Fala Cidade. Boa noite, Jairo. Boa noite, João. Excelente noite aí a todos. Bom dia para aqueles que vão acompanhar em outros momentos. Boa tarde também. Um tema extremamente importante, né? Que desde pequenininhos, a gente já é orientado pelo papai e pela mamãe para poupar, para economizar, para saber o valor do dinheiro, né? O dia de pagamento, aonde gastar. Quando a gente começa aí a crescer, já começa a acompanhar no mercado o que coloca no carrinho, o que pode deixar para depois. E quando se fala a respeito dos nossos impostos, para onde vai o dinheiro do município, do estado e da nação, um tema extremamente importante e uma pessoa aí especialíssima para tratar desse assunto. Creio que os nossos amigos telespectadores hoje vai ter aí muito conteúdo para somar e orientações e informações extremamente importantes. Perfeito. Boa noite, Jorge Patrício Fagundes, técnico previdenciário. Hoje vai nos dar bastante conhecimento, tirar nossas dúvidas a respeito de assuntos importantíssimos. E eu quero já, antes de saudá-lo, né, avisar a todos aí que esse programa está sendo veiculado ao vivo agora pela rede da Tri TV e Meus Amigos. Depois vai subir para o YouTube, vai rodar na Tri TV e vai ficar à disposição para todos poderem assistir à vontade e tirar suas dúvidas. Boa noite, Jorge Patrício. Boa noite, acompanhando o pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois. Bom, gente, só vamos dar uma limpada na área aí. Eu sou um técnico previdenciário, não sou especialista em nada, por favor. Vou pegar o Anderson no cantinho, que história é essa de especialista? Sou um estudioso, sou um trabalhador do serviço público indignadíssimo e interessado nas nossas questões, interessado no nosso mundo, né? Eu trabalhei desde os meus 18 anos, quando eu saí do quartel. Eu nunca fiquei desempregado, sempre trabalhei carteira assinada, registrado. Trabalhei registrado mais de 40 anos, exatamente 45 anos, entre iniciativa privada e serviço público federal. Perfeito. Diz lá, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, está tudo lá. Eu me aposentei por opção e por indignação. Então, quando a gente discute aposentadoria, isso aí que vocês falaram há pouco ali, até em off, todo mundo sonha em se aposentar um dia. Eu também sempre sonhei em me aposentar um dia, mas na hora que eu achasse por bem. Então, só que não é o que está dado mais. As pessoas não têm mais o direito à opção, né? As pessoas estão sendo obrigadas a correr. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. E adiar as suas expectativas de vida, a sua expectativa de futuro, os seus sonhos. Né? Deixa eu fazer uma pergunta já de bate-pronto, Jorge. Se aposentar é um privilégio?
É um privilégio? Não vejo como um privilégio. Eu não vejo como privilégio. É uma opção de vida. Eu, por exemplo, sempre gostei do que eu fiz. Então, eu entendo como opção. Eu me aposentei há um ano e pouco atrás, por opção, por indignação. Que um técnico que entendia do assunto, o sujeito saía do meu guichê, e eu sempre briguei para não ficar lá no fundo escondido, sempre lá na frente. A pessoa saía do meu guichê me apertando a mão, senão ele não ia embora. Ele podia sair bravo com o sistema, mas não comigo. Aí chega um gerente e me dá um monte de papelzinho assim, ó. Agora tu vai lá e entrega isso aqui pro pessoal. A sua pergunta, o seu questionamento é www.meuinss.gov.br. Na dúvida, você liga para o 135. Na dúvida, você liga para o não sei quem. Tá, mas o sujeito quer informações. Não, você entrega o papel e manda ele embora. Sinto muito, isso não é minha praia, não foi por isso que eu trabalhei a vida inteira, aprendi, desenvolvi para mandar as pessoas para a internet. E a gente vai desenvolver isso, né? Não é hoje, outro dia. Quem é que vai para a internet? Então, eu digo assim, ó, aposentadoria é uma opção. As pessoas continuam trabalhando porque gostam ou porque precisam. Né? Eu optei por me aposentar indignado e estou trabalhando como voluntário para o Sindprev. Voluntário. Se o Sindprev me chamar, tu vai para Brasília e fica 4 dias lá em Brasília, eu fico os 4 dias úteis lá. Paga minha passagem, não tem problema, paga meu almoço, eu vou. Para debater, para discutir, para denunciar. Entende? Então, a aposentadoria é um direito de todos para ter a sua vida. Porque no mundo do trabalho de hoje, as pessoas estão sem direito. Neste momento, 20 horas, as pessoas estão chegando em casa, do seu trem, do seu ônibus, para tomar o seu banho e tomara depois escutar essa live. Elas não têm direito nem a socialização com seus familiares, seus entes queridos, porque o mundo do trabalho não está permitindo mais isso. Então, a aposentadoria é um sonho, dizer assim, ó, eu vou fazer coisas que eu não fiz a minha vida inteira, não tive direito. Eu estou falando do trabalhador humilde. Estou falando daquele que tem motorista na porta, e nem que tem um helicóptero, e etc., né? Que tem 2 telefones, 2 mordomos, dizendo, ó, diz para o gerente tal, fazer tal coisa que eu não gostei. Estou falando do trabalhador, aquele que pega o trem, pega o ônibus, que é a maioria esmagadora. Segundo o IBGE, nós somos 180 milhões de pobres e miseráveis. O resto, os outros 35 milhões de brasileiros são ou classe média ou ricos. Ricos são poucos no Brasil. Tem uns números aí também. Então, assim, ó, a aposentadoria é um direito, não um privilégio. As pessoas se aposentam até agora, nesse momento, estão se aposentando para ter uma renda extra e continuar trabalhando. Só que eu perguntei, na verdade, o Jorge, foi uma provocação, porque quem tem 40 anos já enxerga que é um privilégio, né? Olha, que privilégio se aposentar, porque não consegue ver no horizonte que essa tão sonhada aposentadoria vai chegar lá na frente. Tamanho é os anos de contribuição e a idade que vai ter que chegar, e cada ano que passa, e cada reforma, e cada, né, nova discussão no Congresso Nacional só vai piorando para o trabalhador, né? Só vai piorando para o trabalhador. Infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo, e os números dizem isso. Nós temos hoje, pelo menos quando eu saí, 1 ano e meio atrás, 30 e poucos milhões de beneficiários, entre aposentados, pensionistas, auxílios doença, auxílio acidentário, em todo o país, 30 e alguma coisa milhões de beneficiários. E para atender esse pessoal que entra no sistema e sai do sistema, entra no sistema e sai do sistema, nós éramos, em 2015, 2016, nós éramos no Brasil 30 mil servidores do INSS, 30 mil.
servidores do INSS, 2015 a 2016. Hoje, o número está variando, porque está proibitivo entrar nos meandros da Previdência, do Serviço Público. Tu não consegue navegar mais. Mas está em 17 mil a discussão. 17 mil servidores para atender uma população que está em 215 milhões de habitantes. Cara, tu abstrai aqueles que não precisam da Previdência Pública, não precisam, não querem e tem raiva, né, que são a elite que tem seus planos, seus planos privados, tem a sua poupança privada, graças a Deus, fizeram bem com isso, mas essa minoria da minoria não entra nessa conta. São 215 milhões de pessoas para serem atendidas, e essas pessoas estão sendo proibidas de serem atendidas. Porque, como eu falei, hoje são 17 mil servidores para atender o que deveria ter mais de 30 mil servidores. Então, você tem nas portas da Previdência, por exemplo, no Ministério do Trabalho a mesma coisa, você tem guardas, seguranças privadas, e eles estão ficando em maior número e em tamanho, está aumentando o tamanho deles. Antes era todo, né? Agora é só cara grandão. E por que aqueles caras grandões, fortes, com caras de mal estão na porta da Previdência? Para dizer para as pessoas, não vai entrar. Não vai entrar. Está aqui o WW aqui, ó. Então, os próprios seguranças privados dos órgãos públicos já estão em desvio de função. Não é a função deles entregar papelzinho e mandar as pessoas embora com cara de mal. Quando o sujeito tem um discernimento maior, ele fura o guarda e vai lá e ele é atendido, sabe por quem? Por uma estagiária e um estagiário de 16 anos, que vai dar para ele uma senha. Ah, mas eu queria saber por causa do meu tempo, queria saber se eu tenho direito ao auxílio isso, porque eu trabalho no metalúrgico, porque eu sou motorista, porque eu sou enfermeiro. Está aqui, ó, www, isso aqui é a senha, eu lhe dou. Lhe dou a senha, toma aqui a senha e vai para a internet. É isso que está acontecendo hoje. Você está... o seu direito a benefícios, o seu direito... O acesso ao seu direito está sendo negado, coibido. Está sendo truncado. Está sendo adiado, protelado de maneiras mais mesquinhas possível. Fora a legislação global, aí acontece, você sai da porta de um órgão público, arrancando os cabelos, brabo com o guarda, brabo com o menino lá que deu o WW, brabo com o gerente que não lhe atendeu, porque o gerente não vai lhe atender, para isso tem os seguranças e tem os estagiários para a explicação. Quanto muito o gerente vai bater no seu braço, ó, dá licença que eu tenho um monte para controlar pelo sistema. Então, o gerente controla funcionários que estão online, que estão em home office, né, esse nome bonito. Então, o gerente controla pela telinha, que nós estamos aqui, ó, só que ele tem uns 8 ou 10, 15, e aí não pode dar explicação para ninguém na porta. Ele está controlando o serviço, controlando os colegas que estão em home office. Então, assim, gente, ó, o absurdo dos absurdos. A reforma da Previdência de 2019, ela foi draconiana. Já houve Fernando Henrique Cardoso, Lula, todo mundo mexeu na Previdência. Não vou citar mais nomes para não... Mas a de 2019 foi draconiana. Ela agora em 2022, nós estamos com 61 anos de idade mínima. Se não é 6 meses a mais, 6 meses a menos. Até 2027, para completar a transição, chama aquilo pedalinho, outros chamam de... Fugiu agora a palavra. Em 2027, todo mundo vai ter que ter 65 anos de idade para se aposentar. As mulheres terão que ter 62 anos para se aposentar. Tá, mas e o meu vizinho que mora aqui na frente? Eu moro no Rincão do Cascalho. É uma área rural de... Conheço. Conhece o Rincão? Maravilhoso.
Por isso que eu disse, cuidado que meus bichos aí na rua vão começar a gritar daqui a pouco. Então, assim, ó, o meu vizinho aqui da frente, ele trabalha... Bicho da fazenda? Não, eu moro numa casa com terreno e tem uns bichinhos. 20 por 30, nada de... Agora, o meu vizinho da frente... Não é um latifúndio. Não é um latifúndio. Não, é isso. É um pé de fúndio, isso sim. Agora, meu vizinho da frente, que tem uns hectares ali, ele trabalha, que eu sei, pelas conversas, desde que é guri. Ele tem os documentos, ele prova que ele trabalha desde os 14 anos, desde os 15 anos, 16, 17, assim por diante. Ele vai se aposentar com 65 anos, depois de trabalhar 50 anos. E ele está com o caminhão dele, trabalhando com o caminhão. Estou dando um exemplo aqui, que está bem na minha frente. Tem a patrolinha dele, que ele presta serviço com patrola. Tem os caminhãozinhos dele, um caminhãozinho que ele trabalha também com caminhão. E a roça dele. Ele vai trabalhar 50 anos para poder se aposentar. E antes de 2019, não. Era 35, tempo de serviço, e você tinha a opção de se aposentar ou não. Aí, pelos cálculos, você dizia, não me interessa agora, deixa quieto. Vou trabalhar mais um pouco para acumular o tempo no cálculo, me ajudar no cálculo. Então, agora não vai ter mais essa opção daqui a pouco. Já não está tendo. Ah, mas eu tenho direito adquirido. Não, seu direito adquirido foi mexido nele também. Tem essa transição, a palavra. Regras de transição. Para você não perder seu direito adquirido, tem uma transiçãozinha. Você ia se aposentar daqui a 1 ano. Ah, você vai se aposentar daqui a 2. É bom isso. Ah, ia aposentar daqui a 2 anos. Não, você vai se aposentar daqui a 4. Então, a transição. Então, frustrou a expectativa de muita gente. Frustrou. O sujeito já estava com a mala pronta, assim, para ir embora, para ir para casa dos parentes, para ir para a praia, para onde? Não vai mais. E aí entrou uma outra maldade, que foi o cálculo. Você levou uma punhalada com o cálculo, pelo seguinte... Até 2019, até antes, você pegava todo o seu salário de 1994, Fernando Henrique Cardoso, desde aquela reforma lá do Fernando Henrique Cardoso, 94 para cá, você pega todos os seus salários, descarta os 20% menores salários, por um motivo ou outro você teve 20% menores salários, ficou desempregado, retomou na outra firma, pegou de uma firma, foi para outra, tal. Descarta os 20% menores salários e faz um cálculo dos 80% menores salários. Opa, isso me serve. Aí faz uma média. E essa média, você... Bom, então vou me aposentar, tá bom. Então, o pessoal que era do carnê, por exemplo, que era autônomo, ou empresário que contribuía na GFIP, contribuía na folha da empresa, ele vinha aumentando a sua contribuição à medida que tinha renda suficiente, aumentando para melhorar a sua média. Né? O empregado, com o patrão, com a empresa e tal, melhorando, promoções, beleza, ganhei um aumento, ganhei uma promoção, mesma coisa. Com a reforma, fizeram o seguinte, não tem mais 80%, é tudo. Entra todos os 20% no cálculo também. Então, o sujeito que já estava com aquela conta feita de 80% melhores salários, ele já levou um pontapé na orelha. Desculpe a expressão chula, para não dizer outra coisa. Não, agora vai entrar tudo na sua conta. Não, mas não sei o que, não. Vai entrar. E aquele salário que eu paguei no salário mínimo, vai entrar tudo. Então, a sua média já vai dar uma baixada, com essa entrada aí dos 20% melhores salários. Tudo nessa reforma de 2019, nessa mexida. E a outra punhalada é a seguinte, tem um redutor automático. A média, que era uma média automática, agora é uma média, só que vai ter um redutor dessa média. Você não vai ganhar mais 100% da média. Era 100% da média dos melhores salários,
não é 100% da média de todos os salários, ela tem uma redução, um fator de cálculo que vai sendo aplicado. Por exemplo, assim o que é bem fácil de entender. Pensão por morte. Isso aconteceu, eu tenho um exemplo, meu compadre também trabalhava com mel, lá em Osório. Ele faleceu, meu compadre, padrinho da minha filha. Aí o guri me liga. Ô, Jorge, que história é essa aí? Ó, a pensão da mãe veio desse jeito. Isso que eu tô falando não foi 2, 3 anos atrás. E aí veio em 4 meses a pensão. Maravilha, 4 meses. 3, 4 meses veio a pensão. Isso, ó, que história é essa aí? O cálculo veio cálculo errado. Aí eu disse para ele assim, ó, bem-vindo à reforma da Previdência e bem-vindo àquele vídeo que eu te mandei uma vez para tu escutar e tu não escutou. Escutou, não precisa atenção. Pensão por morte, eu já te dei. Então, assim, ó, a viúva ou viúvo, dependente, claro, ele recebe 40% da média. A menos. 40% a menos. Então, o sujeito que tinha uma expectativa, você era aposentado com R$2.000, hipoteticamente. Bom, a viúva vai se aposentar, vai ganhar pensão de 2.000, não vai. Vai ganhar R$800 a menos, de cara, 40%. Então, ela está frustrada, porque além de estar sozinha, sem o marido, ainda está com um salário menor. Isso é um exemplo de cálculo draconiano. Então, essas maldades que foram feitas, que as pessoas vão descobrir aos poucos, não descobri em 2019, que não prestaram atenção, porque durante a reforma houve outros interesses na mídia e as discussões são abafadas. Tu coloca os bodes na sala e o bode na sala distrai da discussão principal. Para quem conhece a história da lenda dos judeus, né? Bode na sala. Então, gente, ó, as pessoas não perceberam isso. As pessoas vão percebendo à medida que precisam. E quando aparece um Jorge Patrício falando, as pessoas saem da sala e vão embora. Cara, vão bobagem. Vão descobrir quando chegar a sua vez. E a gente tentou falar isso. A gente disse, olha, fala com o teu deputado, fala com o teu senador, que aprovou isso. Aprovou 379 votos, esse número não me sai do cérebro. 379 votos na Câmara dos Deputados em primeiro turno. Em segundo turno, porque são 2 votações, as reformas da Constituição Brasileira, né? A mexida na Constituição Brasileira são 2 votações nas 2 casas, né? E tem que ter no mínimo 308 votos. Cada reforma da Constituição Brasileira. E foi um cabedal de reformas. Então, nessa Previdência, foram 379 votos no primeiro turno e 360 e poucos no segundo turno. Alguns se arrependeram ou foram para casa lá e esqueceram de votar no segundo turno. Então, gente, pessoal, vê com o seu deputado se ele sabe o que ele fez ou se ele tem medo do chefe do partido que vai fazer uma maldade com ele. Jorge. Não vai botar ele na listinha lá do mensalão, não vai botar na listinha das benesses da eleição. Então, quando chega a vez de cada um, vão descobrindo. E nós estamos tentando que mais dia, menos dias, as pessoas se deem conta disso e vão seus deputados, vão seus senadores, vamos reverter esse negócio aí, dá para reverter. Por que a gente diz que dá para reverter? Porque a desculpa, que eles não chamam, desculpa, o nome técnico é exposição de motivos. A exposição de motivos da reforma da Previdência, ela é um festival de hipocrisias. A reforma trabalhista é outro festival, a reforma agora a PEC 32, que vai extinguir o serviço público como um todo, e privatizar totalmente, ela também é um outro festival de hipocrisias, porque tu escreve e o papel aceita tudo. As pessoas não leem, quando leem não entendem que leem, que é outra discussão também, a história do analfabeto funcional. Então,
A exposição de motivos dizia o seguinte, e o Paulo Guedes foi muito enfático nisso. Paulo Guedes, em 2019, ele repetiu: nós iremos economizar R$1 trilhão em 10 anos. Isso aí foi repetido e dá para, quem não lembra, pode ir lá nos discursos do Guedes na reforma da Previdência. Nós vamos economizar R$1 trilhão da Previdência para garantir a Previdência do futuro. E por aí era a conversa, economizar para garantir a Previdência do futuro, que a Previdência ela é inviável. Tem duas discussões aí do inviável. Se tu acaba com a legislação trabalhista, se tu acaba com a carteira assinada, se tu acaba com as regras do trabalho, onde diz que o patrão da emissora da empresa tem que assinar a carteira do jornalista, tem que assinar a carteira dos funcionários. Se não tem a carteira assinada, não tem contribuição, não tem desconto. Mas é óbvio que o caixa vai cair. Ah, não, agora você é um colaborador, você é MEI. PJ? PJ. A palavra correta é PJ. Você é pessoa jurídica, microempreendedor. Então, você tem o seu carnê, tem a sua guia, tem o seu boleto para recolher a contribuição previdenciária. E ela estará reduzida e ela estará englobada junto com outros impostos, outros tributos, para facilitar a vida. Aí você chega numa situação que nem a pandemia, que serviu de cortina de fumaça. Aí o peão, a dona de casa, eu falo por causa da minha família, eu falo por causa dos meus entes queridos que passaram pela mesma situação, estão passando pela mesma situação. O que eu compro? Um botijão de gás, pago a luz ou pago o boleto do MEI lá, do PJ? Põe gasolina, conserto o carro ou trabalho de bicicleta com as minhas vendas. E tem a situação, gente, ó, tu não recolhe mais. Qual é a tendência do caixa previdenciário? Qual é a tendência do saldo de garantia por tempo de serviço? Tá, isso é uma discussão. Eu não quero entrar nela porque ela é muito técnica. Eu só estou dando a geral, a lógica do sistema. Os tributaristas aí que façam uma discussão bem técnica. A outra pilhada é a seguinte, ó. Existe uma lei chamada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela foi criada em 2001 e ela veio balizar a discussão dos gastos públicos. E depois dela vieram outras, 2001 para cá, hein? Dezenas de leis no mesmo sentido, esquentando, arrumando, mas sempre ratificando a linha da responsabilidade fiscal. Você não pode gastar mais do que arrecada. Primeiro você tem que arrecadar, óbvio, se não arrecadar não pode gastar. Então daqui a pouco o boteco vai fechar pelo jeito. Não tem arrecadação para nada. Então essa discussão começou não, ela tomou uma forma draconiana em 2001, ela veio vindo, e hoje nós temos a Emenda Constitucional 95, de 2020, é muito número, muita data, e eu também anotei muita coisa, anoto, tem meus... Mas ela diz a mesma coisa, ou seja, você não pode gastar mais do que arrecada, e a Emenda Constitucional 95, ela congelou os gastos públicos por 20 anos. Então, por exemplo, o que é gasto público? O meu salário é gasto público. Eu sou funcionário público federal do INSS, e o meu salário já está congelado há uns 5 anos, depois dessa emenda, e ele vai continuar congelado por mais 15 anos. Ou seja, daqui a 15 anos eu vou estar ganhando salário mínimo ou menos, porque a reforma que está vindo por aí, e que o Guedes tentou e não conseguiu, que foi feia a pegada, desvincular os benefícios previdenciários, aí leia-se de todos, né, públicos e privados, desvincular os benefícios previdenciários do salário mínimo.
Hoje é vinculado. O sujeito se aposentou, tem amigos, colegas, parentes que se aposentaram, 5, 6, 7 salários mínimos, 2, 1, pá, um salário mínimo. E você fica quieto, porque o Guedes quer desvincular, ou seja, tu vai ganhar meio salário mínimo daqui a pouco, se desvincularem. Então, assim, gente, economizar gasto público. Vai no posto de saúde, vai no hospital e pergunta, há 5 anos atrás, quanto tempo demorava num hospital aqui do Portão, a fila da cirurgia de catarata. Pergunta hoje quanto é que está a fila da cirurgia de catarata. Um exemplo. Por quê? Porque encolheu o número de funcionários, encolheu o número de médicos, encolheu a estrutura do hospital, e tomara que não feche. Porque está contendo gasto público. E, bom, nós podemos falar assim o dia inteiro, 2, 3 programas, não eu, sobre economia. Então, nós vamos falar agora assim, ó, o porquê disso. Aí, quando eu falo hipocrisia, a gente tem que mostrar a cobra, né? Matar a cobra, mostrar o pau, né? Os senhores sabem o que é o orçamento da União, né? O orçamento da União é toda aquela arrecadação de impostos, arrecadação de taxas, arrecadação de contribuições previdenciárias, IPVA, IPT, não sei o quê, INCRA, tudo que é arrecadação, lucros públicos. O que é um lucro público? A Petrobras dá lucro? O Tesouro tem direito, porque tem ações da Petrobras. Todo um exemplo, Eletrosul, Eletronorte, se é que ainda existem. Eletrobras, deu lucro? Tem lucro para o Tesouro Nacional. Vai dar tanto de lucro esse ano? Tanto é do Tesouro, porque o Tesouro tem ações dessas empresas estatais, lucros das estatais. Banco do Brasil, o lucro do Banco do Brasil foi tanto, o Tesouro tem direito a tanto. Então, o orçamento da União, ele é feito de tudo isso, contribuições previdenciárias, inclusive. E este ano, o orçamento da União para 2023 foi sancionado pelo presidente da República 5 trilhões e 31 bilhões. As fontes é mais fácil também, gente. Você tem mais agilidade que eu. Portal da transparência.gov.br, tem tudo ali, receitas, despesas, para quem tem paciência. Ou Câmara, Agência Câmara de Notícias, adoro, porque a Agência Câmara de Notícias tem notícia assim já mastigadinha, muito bom. Agência Câmara de Notícias. Então, assim, ó, tem 5 trilhões para gastar o ano que vem. Este ano de 2022, até agora, 30 do mês, faltam 13 meses para o ano, isso? Outubro, novembro, dezembro. 9 meses, foi o orçamento da União, já foi, ele também estava em quase 5 trilhões. Já foram gastos, aplicados, 4,81 trilhões, até agora. Já tem mais uns trilhão para gastar aí. Perdão, 4,81 trilhões para gastar o ano todo. Foram gastos até agora 3,30 bilhões. 3 trilhões foram gastos. E foram aplicados. Eles chamam de liquidado. Até o dia 30 foram liquidados 3 trilhões e 30. O que é liquidado? É um dinheiro que já foi gasto, está comprometido, está reservado, ou que foi comprometido com financiamentos. Então, no orçamento da União, esses 5 trilhões que eu falo que vamos gastar no ano que vem, não necessariamente são só as arrecadações cash. Ali tem... Vou arredondar, gente, para não dizer que eu estou arredondando, não estou me comprometendo. 2 trilhões em financiamentos. Ou seja, o país, o Tesouro Nacional tem capacidade de se endividar, pedir dinheiro emprestado até 2 trilhões. Estou arredondando. 3 trilhões é cash, dinheiro vivo,
Tá? Só tem um detalhe agora, então, para nós entrar na hipocrisia. Eu tenho 5 trilhões para gastar. Tenho 3 trilhões em cash. Então, esse ano que vem, só de juros e amortizações da dívida pública brasileira, bancos e rentistas, um dos senhores tem títulos da dívida pública aí? Vai ali no banco, ali, os caras te vendem ali em 15 minutos os títulos. 2 trilhões e meio, juros e amortizações. Banqueiro e rentista está dando risada. Por quê? Porque a regra diz o seguinte, é juros Selic cheio. Não tem restrições. Não tem como fizeram agora com as universidades. Vocês viram agora semana passada? Contingenciamento, é essa a palavra? Contingenciamento. Pronto, obrigado. Então, contingenciamento de 300 milhões de reais do Ministério da Educação, agora, semana passada. Quer dizer o seguinte, o dinheiro já estava na mão do ministro da Educação para as universidades e foi tirado das universidades, estou falando de outras escolas. Foi tirado, foi suspenso esse gasto. Faltam 3 meses para gastar esses 300 milhões. Então, esse contingenciamento existe em todos os órgãos. Saúde, previdência, então, esse ano foi em junho ou julho, foram 980 milhões contingenciados, foram suspensos a Previdência Social. Foi em junho ou julho. Agora, da universidade, foram 300 milhões. Então, o ministro da Economia, ele mexe, como ele disse em 2019, que ele assumiu, não importa que o orçamento foi o Temer que mandou, eu vou gerenciar o orçamento. Em 2019 disse isso. E gerencia, tira daqui e bota para ali. Agora, a hipocrisia está a seguinte, não tem contingenciamento para juros da dívida pública e nem amortizações. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001 já fala um assunto. Não dá, é muita lei, não vou citar. Jorge. 2019. Jorge, o Jean tem perguntas para fazer, o Ricardo também. Tá, pois não. A minha pergunta, Jorge, está ouvindo bem? Sim. Tá. A minha pergunta é a seguinte, em cima de aposentadoria, tá? Pois não. Vamos falar da minha geração. Geração de 40 anos, 42, 45 anos. Essa turma, que nos próximos 20 anos tem aí uma expectativa de aposentadoria, e a turma que está chegando aí, a turma que agora está com seus 30 anos. Dentro disso que tu falou, isso é extremamente assustador. O que essa galera pode esperar? Objetivamente, assim, curto e grosso, ninguém mais se aposenta por tempo de serviço. Tem que ser idade. Ninguém mais se aposenta por tempo de serviço. É idade. O tempo de serviço vai ajudar no cálculo do benefício, nos números. Então, quanto mais tempo tu trabalhares, mais tu contribuires, mais tempo tiver de carteira assinada, tiver um bom emprego, ou um carnê, uma contribuição previdência boa, vale a pena você continuar. Então, acabou a aposentadoria por tempo de serviço. A tua geração, eu falei 2027 agora, daqui a 5 anos, né? Daqui a 5 anos, as pessoas que têm perto da minha idade vão pegar essa transição até 2027. O sujeito vai se aposentar com 64 anos, com 63. Mas depois de 2027, é 65 para você e para toda a geração que está entrando. Atenção, nas propostas iniciais do Paulo Guedes, era pior. Porque quando o projeto de emenda, o projeto de lei entra no Congresso, existe uma criatura que nós chamamos de relator. O relator pega a proposta e dá uma mexida nela. E chama o ministro, chama o governo e diz, gente, isso aqui não dá, vamos fazer assim, fazer assado. Chama os seus assessores, vamos fazer assim, fazer assado. Era para liberar para mais. A ideia futura é para liberar mais idade ainda, ou seja,
O Jorge Patrício, que tem 65 anos de idade, tem muita saúde, ele pode trabalhar até os 75 anos? Pode. Deus quiser, não vai acontecer nada comigo. E eu vou trabalhar até os 75. O problema é que as gerações que estão entrando agora, qual é o raciocínio que eles vão fazer? Qual é o raciocínio que tu vai fazer? Tu vai fazer o raciocínio correto? Ou tu vai fazer o que eles querem? Eles, que eu digo, é o Paulo Guedes, ministro da Economia, ministro da Previdência, ministro de tudo. Ele acumulou todo o poder na mão dele. Agora andou terceirizando, aí estão desmembrando um pouquinho os ministérios para satisfazer o centrão. Mas o Paulo Guedes concentra o poder. E ele, como um bom banqueiro que é, ele disse isso em março de 2019. Está gravado e recortado, e eu tenho maneira de recortar alguns artigos e pôr numa pastinha lá. Ele disse assim, se a reforma da Previdência não passar, eu vou embora. Março de 2019, ele escreveu e falou isso. Vai embora para onde? Você sabe onde é que ele mora, né? Boston. A sede do Banco Pactual era lá, não sei se ainda é. É BTG, né, Pactual. É lá em... Aí ele se licenciou, né, para ser ministro da Economia do Brasil. Eu vou embora se não passar. O que um banqueiro quer com previdência pública? O banqueiro quer vender previdência privada, é óbvio. O meu gerente de banco não me oferece, porque ele sabe que eu sou funcionário do INSS, mas o gerente do banco oferece para todo mundo previdência privada. É isso. Então, vamos jogar... Vai ao encontro da minha pergunta, viu, Jorge? Vai ao encontro da minha pergunta. Tá. Primeiro, eu queria fazer umas colocações, umas considerações. É um programa de TV, mas parece uma reunião para discutir um assunto muito importante, como é a reforma da Previdência, como é a Previdência, né? Aproveitar enquanto está tomando uma água aí. Sim. Tu és técnico previdenciário ou profeta do apocalipse, senhor Jorge? Porque tu só está nos trazendo notícia ruim. Isso. Só notícia ruim. O pessoal lá do sindicato não gosta mais de me convidar para as reuniões, para fazer mesa, porque as notícias são ruins. Ontem não, vou te dar um exemplo de previdência agora. Teve uma reunião de aposentados lá no sindicato, que 2 vezes por mês, uma vez por mês, tem reunião de aposentados. Só, Jorge, vem lá falar um pouquinho sobre o tema, né? Aí eu entro, saio do elevador e uma colega me ataca. Eu queria falar contigo mesmo, tu é da arrecadação do INSS, né? Sim, eu era. Me responde uma perguntinha, claro, colega, se eu souber. É assim, eu estou aposentada há meia dúzia de anos já como servidora da saúde, não lembro o que é. Que ela é, eu acho que é da Saúde Federal. E assim, eu tenho 8 anos de carnê pago como técnica autônoma. Como é que eu faço para pedir de volta esse dinheiro? Isso, tu não vai pedir de volta o dinheiro. Por que tu vai pedir de volta o dinheiro? Porque eu não vou usar. Porque tem restituição, né? Tu fazia muita restituição na arrecadação. Sim, fiz muita restituição de contribuições previdenciárias para muita gente, para muita pessoa jurídica e para muita pessoa física. Paguei muitos milhares e milhares de reais, mas contribuições erradas. Contribuição certa... Pois é. Ô Jorge, só para acrescentar, eu lembro daquele presidente que falou dos vagabundos, né? O senhor lembra? Os vagabundos da Previdência que se aposentavam com 40 anos, né? 40, 45 anos. Quando eu era criança, os adultos se aposentavam com essa idade, né? 40, 45 anos. Eu não Hoje sei em dia... meu pai não. Pois é. Mas daí o tempo foi passando e a gente viu o que aconteceu com o caixa da Previdência, né? E que cada vez, como tu falou, cada vez tem notícias mais negativas e tu tem que ficar quietinho que teu salário mínimo vai ficar daqui a pouco em meio salário mínimo. Mas eu queria que tu detalhasse mais, porque o que a gente consegue enxergar é isso, é que o que o governo quer, né? O que os governos querem é acabar com a Previdência, né? Quer que as pessoas parem de contribuir para contribuir, se quiser se aposentar, contribuir com a previdência privada, né? Com os bancos, previdência privada, outros planos, né? Com complemento de renda, eles já está fadado que esse modelo está superado, né? É isso? Esse modelo de previdência social, pública. O Paulo Guedes, ele é o carro-chefe dessa política, né?
Como todo bom banqueiro, é um carro-chefe dessa política. Tu pode mudar essa política, pode mudar essa linha. Né? Por que os militares se aposentam com 10 anos de serviço? Por que o militar se aposenta com 20 anos de serviço? Pode? Tem caixa para isso? Ou o nosso amigo lá que é um exemplo, se aposentou aos 33 anos de idade. Sabe o que eu estou falando, né? Com 10 anos de caserna. Não pode falar em nome de candidato. Não vou falar em nome nenhum. Mas tem um amigo nosso que sofreu um inquérito militar e, para não ser expulso, aposentaram ele. Que ele queria jogar umas pombinhas lá, pedir aumento de trabalho lá que ele fazia nos agitos. Então, ele se aposentou legalmente com 11 anos de caserna aos 33 anos de idade. Aí, quando falou que se aposentava com os 45, eu me lembrei dos militares. Eu fui graduado no Exército. Não quis ficar porque eu não gostei da brincadeira. Era na época da ditadura militar, eu fui graduado. E aí eu fui embora. É muita mordomia. Tem aposentado com 40 anos de idade? Tem. E eles geralmente usam farda. Ou são pessoas que entraram com um problema de saúde grave e a sua profissão não lhe permite mais exercer a profissão. Então, se aposenta com 40. Né? Um motorista não pode dirigir cego. Aposentadoria por invalidez. Um motorista não pode dirigir com as pernas inválidas. Aposentadoria por invalidez e assim por diante. Então, tem aposentadorias, sim, especiais. Né? O futuro é jogar todo mundo para a iniciativa privada. E aí eu quero fazer um outro parêntese. Vocês lembram da quebradeira de 2008, 2009 dos bancos Sim. na Europa e nos Estados Unidos? Sim. Nos Estados Unidos foram 11 ou 12 bancos quebraram. Estados Unidos, 11 ou 12 quebraram. Como são bancos privados e tudo lá é livre iniciativa, livre concorrência, todos os aposentados, todos os pensionistas e todos os contribuintes da previdência privada ficaram chupando bala, porque o governo tem nada a ver com isso. Você escolheu o banco errado para botar a sua poupança, a sua aposentadoria privada. Né? E nos Estados Unidos não tem essa do governo bancar um plano de previdência pública. Lá é privado. Ou tu paga para o banco que tu tem certeza absoluta que daqui a 20 anos não vai quebrar, ou tu vai fazer o quê? Comprar dólar, comprar ouro? E o ouro vai desvalorizar? O dólar vai desvalorizar e eu faço o quê da minha vida? Então, tu aplica em que a tua poupança? Eu vou construir 10 apartamentos, vou comprar apartamento para viver de aluguel. E essa bolha um dia, isso garante? Tu vai ser um especulador do futuro. Por quê? Porque o estado de bem-estar social que foi previsto, não foi ratificado em 88, que diz que para as pessoas contribuírem para a Previdência para ter o direito à aposentadoria. Então é o seguinte, o Paulo Guedes e sua turma fizeram isso no Chile. Pega um exemplo prático do Chile. O Chile foi transformado em previdência privada. As pessoas hoje no Chile recebem, em média, uma aposentadoria igual ao nosso meio salário mínimo. Isso pode buscar também na internet. A média da aposentadoria no Chile é meio salário mínimo dos nossos. Porque lá desvinculou tudo. Tem salário mínimo no Chile. Dando um exemplo, agora o Estado chileno está retomando a previdência pública. Está retomando. Não sei em que patamar, mas está retomando. Então, o que nós estamos dizendo para as pessoas? Temos que apostar na previdência pública, sim. E temos que lutar por ela. Temos que apostar no SUS e lutar por ele. Não é só, eu posso pagar, não vou citar nomes de planos de saúde, eu pago o resto. E os 180 milhões de pobres e miseráveis fazem o que da vida? Rezar para Jesus? Então, assim, nós temos que apostar nisso. Eu vi que o horário está meio curto já. Temos que apostar nisso, lutar por isso. Previdência pública, sim, aposentadoria, sim. Brigar com os nossos representantes que nós elegemos, eu não, né, mas a maioria elegeu, para reverter essa maldade que estão fazendo, em nome da livre iniciativa, privatização de tudo. Mas o pacote de maldades não tem coisa lá dentro ainda, viu, ô Patrício? PEC 32, seu nome. Dá uma buscadinha aí.
PEC 32. PEC 32. De emenda constitucional 32. Ela é de 2000 e... Deixa eu ver se eu tenho anotado. 2020, 2021. Tá. 2020, 2021. Por que ela está parada? Por causa da eleição. Né? Ela passou na Comissão de Constituição e Justiça, onde o Rio Grande do Sul tem 4 deputados federais, e os 4, por acaso, aprovaram a admissibilidade da PEC 32, e ela, então, ela está em stand-by numa gaveta lá no Congresso Nacional, na mesa do presidente, que tem que encaminhar para a comissão, não sei das quantas lá, comissão temática, são várias comissões. Aí vem a comissão técnica, a comissão de economia, e aí depois vai para o plenário, certo? Então, a PEC 32, ela é a pá de cal das maldades. Ela prevê que o serviço público não é mais público por obrigação. Se a iniciativa privada não quiser trabalhar em tal área, o serviço público pode ser feito pelo prefeito, pelo governador, pelo ministro. Não vai ser mais dever do Estado. Não vai ser mais dever do Estado, é a palavra que me fugiu. Me desculpe, mas eu estou tonto, cansado de tanto... Então, aquela pergunta do Jean ali, para as nossas gerações, Jean, só trocando em miúdos, de acordo com tudo que o Jorge Patrício falou, ou tu te organiza e dá um jeito de pagar uma previdência privada, ou senão tu vai trabalhar até morrer. É isso, né? Exatamente. Porque 65 anos é uma baliza para se aposentar, mas essa baliza está querendo ser mexida pelos companheiros, os camaradas que estão lá em Brasília. E a PEC 32, se tu olhar para ela, tu vai ver que ela aponta para isso também. Então, é o modelo americano, o modelo que o Guedes trabalha lá em Boston. É tudo privado. Quem não tiver competência, se estabeleça. Como é que tu vai ter competência para te estabelecer e para disputar se tu não me deu escola, não me deu merenda, não me deu ônibus, falando nem carrinho, ônibus, não me deu professor e não me deu uma casa com um livro para me ler? Como é que eu vou competir? Como é que eu vou me estabelecer? Tem uma charge que eu gosto muito, que está nas redes, está nos jornais, que tem um menininho que diz pro adulto: não compreendo por que é que mexe mais na verba da educação. Não compreendo isso. Aí o adulto responde para ele: é para você continuar não entendendo, não compreendendo. Entende, gente? Então, assim, é uma maldade, porque tu não faz a média, a mediação. Eu quero que tu tenha direito aí na internet e fazer tudo que tu tem direito na internet. Na tua casa, no teu escritório, na tua praia. Faz tudo que tem direito. Detran, Previdência. Agora, e aquele veinho? E os meus vizinhos ali da esquina, meu vizinho aqui do lado que eu atendo não tem computador, tem internet, não tem força, não sabe mexer no iPhone, tem telefone de teclado, estou dando um exemplo, chulo, telefone de teclado, não é iPhone. Como é que eles fazem? Vão lá falar com o guarda, com a estagiária e vão... Não, eles vão atravessar a rua e vão no atravessador, no picareta, pagar pelo serviço. E o picareta vai deitar e rolar em cima dele. Vai deitar e rolar em cima do requerimento dele. Ah, o senhor quer que mesmo? Ah, não, isso aí eu resolvo, pode deixar comigo. Entende? Os 180 milhões de pobres e miseráveis não têm direito à internet. Não têm acesso à internet, não têm conhecimento. Eles cairão na mão dos picaretas. Em vez de estar o Jorge Patrício dando atendimento gratuito, com sorriso, e ganhando chocolate na Páscoa, e ganhando cesta de Natal no Natal, como eu sempre ganhei, eu não vou estar mais lá e ele vai pagar para um cara enrolar a vida dele. Que existem bons profissionais nos escritórios de advocacia. Existem péssimos profissionais nos escritórios. Eu conheço os dois lados. Então, gente, olha, a nossa briga não é pelos competentes, é pelos despossuídos. 180 milhões que estão fora e vão ficar fora.
temos que brigar por eles, brigar por nós, brigar pelo nosso futuro. Perfeito. Mais alguma colocação, meus queridos? Estou satisfeito, viu? Satisfeito, e é um tema que a gente tem que voltar aí, marcar uma outra conferência, porque realmente é extremamente importante. Triste, mas satisfeito, né? Não quebra a perna, não te machuca, não adoece, porque não tem médico perito suficiente. É verdade. Não tem concurso público há 5 anos, 6, estou mentindo. O último entrou faz 5 anos. Não tem concurso público há 6, 7 anos. Só saem pessoas, médicos, peritos, funcionários. Não adoeça, não se machuque, porque não tem perícia. Você tem o direito, só não consegue usar o direito. Desculpe. Jorge, nós estamos estourando o tempo aqui, mas eu queria deixar um convite para a gente conversar também sobre um assunto que eu queria ter abordado, mas o tempo estourou, que é a matemática entre o dinheiro que se arrecada e o dinheiro que é devolvido para o cidadão. Que eu acho que aí tem uma chave aí do problema, né? Tem um probleminha aí, e além disso tem a questão etária, a questão de que nós temos não só esse fenômeno não está acontecendo só no Brasil, tá no mundo todo, que a população está envelhecendo. Nós estamos passando da pirâmide para ter mais velhos do que crianças nascendo. Aí o que acontece? Daqui a pouquinho nós vamos chegar numa matemática que nós vamos ter menos trabalhadores e mais aposentados. Então, equalizar isso para o futuro, quero te deixar um convite já para que a gente possa tratar desse assunto, da questão da arrecadação, o dinheiro que é arrecadado, para onde ele vai, se ele é que ele vai, né? E se ele é devolvido para o cidadão. Certo? Não, tá, vamos combinar mais adiante, só não quero me comprometer com data nenhuma, que a gente está num correrio e sabe. Claro, perfeito. A gente combina. Há mais algumas colocações? Perfeito, muito obrigado, Jorge. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tchauzinho. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Jean Reis, Fala Cidade. Obrigado, meu querido diretor, João Ricardo. Obrigado, Jorge Patrício Fagundes. Foi excelente. Adoramos. Vai ser veiculado na Tri TV, via OBRS Canal 1, tá? Em todas as redes sociais da Tri TV e também aqui no canal Meus Amigos. Boa noite a todos. Até a próxima. Saúde.